Quando a gente começa a pensar em fazer um espetáculo que tivesse a ver com a nossa história de vida. Então, essa narrativa ela teria que ter um pouco da história da companhia, né, da trajetória da companhia, passando pelas estéticas que a gente já tinha experimentado, passando pelas linguagens que a gente já vinha pesquisando, mas principalmente que tivesse contextualizado, né, com o momento histórico, sociopolítico e cultural que a gente estava vivendo no momento, né, a turbulência toda. A morte de Marielle, o impeachment de Dilma, todos esses contextos eles foram aparecendo de forma muito interessante e muito contundente dentro da nossa proposta de montar os confins do horizonte. Estava estudando vários textos, né, e não chegava no consenso. Também assim, a gente não sabia qual era a estratégia da montagem, assim, como a gente ia fazer, se ia fazer palco, ia fazer rua, que a gente já via no espetáculo de rua. Então começamos, porque a gente queria um espetáculo para qualquer espaço, na verdade. Então começamos a ler muitas coisas, cordéis, troca de ideias. Começamos a montar um texto de Luiz Ramalho, aí depois não deu certo, desistimos. Aí fomos para de Brecht, não deu certo, desistimos. Experimentamos textos confeccionados sobre uma determinada temática, mas não chegava, não estava batendo, né? Até que a gente se depara com a Caravana da Ilusão. Além da Caravana da Ilusão, de Alcione Araújo, a gente tinha experimentado também pedir a Crispiniano Neto, poeta crispiniano, que fizesse um texto em formato de cordel, que é também uma linguagem que a gente trabalha sempre e que a gente queria que fosse escrito por um poeta daqui da cidade, né? E escolhemos Crispiniano para fazer. E ele começou a fazer um resgate histórico bem interessante, porque ele conhece muito bem, né, o percurso e os percalços da Companhia Escarcel, como também conhece muito bem a forma da gente produzir. Só que ele não terminava nunca pelas ocupações dele, né? E aí a gente foi pensando também coisas que ele já tinha produzido com coisas de Alcione Araújo, né? E nisso a gente começa tendo como base esses dois textos, né, dramatúrgicos, nessas duas matrizes dramatúrgicas, e a partir dessas matrizes a gente começa a construir o espetáculo, né? E aí a experiência do espetáculo começou a ficar complicada porque a gente estava no processo de construir coletivamente o espetáculo e construir coletivamente também a dramaturgia. A gente viu que não ia dar certo, né? Então o que a gente resolveu? Vamos convidar alguém para fazer o espetáculo. E aí a gente levantou diversos nomes e chegamos a Hélio Lima. A nossa história é uma longa história, né? Uma história de
de uma construção, de uma formação estética no teatro, do teatro de rua, na verdade, né? Embora, tanto eu como eles, também montava e praticava o teatro de palco, que tem suas especificidades, né? O teatro de rua, né? O ator de rua. E assim, depois de muitos anos, 3 décadas, quase 3 décadas, eu fui convidado para dirigir o espetáculo do Escarcéu. Esse espetáculo, quer dizer, um espetáculo diferente, né? Assim, a gente não pode descolar da ideia da prática do ator de rua, porque é impossível. Essa rua já está, né, no DNA do grupo, na forma que o grupo trabalha a sua atuação, né? Embora ele vai também ao palco. E lembro demais da primeira reunião, quando a gente fez, que ele perguntou: o que é que vocês querem? E eu respondi: a gente quer viver. O processo de montagem é que é uma loucura, né? Porque sempre, como o grupo já tem uma experiência de 30 anos, eu saio, viajo, vou fazer outras experiências, tenho uma visão de teatro, que é essa visão mesmo da minha relação comigo mesmo e da minha relação, vamos dizer assim, espiritual, né? Aí Hélio entrou aqui, né, com toda essa experiência que ele tem do trabalho de Augusto Boal, toda essa vivência que ele tem também, do conhecimento da psicologia, da filosofia, e ele foi puxando esse fio onde a gente fosse se encontrando com as nossas dores, com as nossas vivências, e tudo isso que a gente sentia, toda essa bagagem que a gente trazia, de forma que a gente pudesse trazer isso para dentro do espetáculo. Pela experiência que ele tinha, que ele tem com a rua, com o popular, pelo que ele conhece da dramaturgia, pelo que ele conhece da história da Companhia Escarcéu, e aí nós o convidamos. Aí sim, aí deu uma grande guinada no trabalho da gente. Eu sempre digo assim que o teatro é o teatro de cada pessoa, né? Então a gente, mesmo que a gente construa numa cultura, num momento, num lugar, né? Geograficamente com suas peculiaridades, mas a gente forma a estética, cada um tem um modo de pensar o teatro. Eu comecei a identificar diversas situações das personagens da Caravana da Ilusão com as nossas situações cotidianas. Então, a partir da Caravana da Ilusão, de algumas situações propostas pela Caravana da Ilusão, a gente foi pensando as ideias, as confluências que tinham com a nossa história, e aí a gente foi enxertando outros textos. Esses textos foram surgindo dentro do andamento do processo de montagem, né? E a gente foi juntando poemas, letras de músicas, outros textos dramatúrgicos, e aí essa bricolagem vai resultar justamente no espetáculo Nos Confins do Horizonte. Que horizonte é esse, né? Para onde é que nós vamos? A gente tem que horizontalizar a nossa vida e tal. Então, toda essa visão filosófica, ela termina estando nessa energia cênica também, né, da montagem, né? O traço e esse DNA da rua também vem para o espetáculo, né? Só que a gente já consegue fazer aquele teatro mais de imagem, né? Um teatro com um tempo diferenciado, né? Com toda uma questão de uma percepção, para levar o espectador também a construir a sua encenação, a sua imagem, né? E são personagens altamente complexos. O Bufo, por exemplo, que é o personagem que eu faço, ele, cronologicamente, ele é o mais velho da turma, né? Ele é o ancião da turma. Só que, em nível de ideias, ele é o mais avançado. Enquanto que os mais novos têm um aprisionamento dentro das estéticas e formas de se fazer a arte, ele não, ele tem uma visão que extrapola o tradicional. É aquele que tem sempre a palavra certa para o momento certo, mas não significa que ele seja também o mais seguro, não, né? Ele finge ter uma segurança porque ele busca justamente o equilíbrio da trupe. Então, como ele busca esse equilíbrio da trupe, ele tem que manter-se equilibrado.
Então, manter-se equilibrado é muito mais em função do coletivo. Nesse ponto, a gente tem coisas em comum. O personagem Lorde, o que eu fazia, né? Ele era um personagem, ele tinha uma família de irmãos, né? Ele era o mais novo dos irmãos, os homens, né? Então o Lorde já dá a ideia de que ele era um personagem muito fino, granfino, né? Mas na verdade, assim, era uma aparência, né? Que ele era muito meninão, muito brincalhão. Então ele era, assim, também ao mesmo tempo muito presença, uma presença em cena muito grande, né? Pelo porte físico do meio da pessoa, do ator. A Ziga, como está lá na Caravana das Ilusões, mas eu acho que ela vivenciou o Brasil dos anos 70, um Brasil onde a televisão tem uma influência muito grande na vida da população, ainda tem hoje, mas é diferente. Hoje nós temos outras referências, hoje nós temos outros movimentos consolidados que naquela época não tinha o movimento feminista consolidado, o movimento negro estava engatinhando também com as suas lutas, a gente não tinha essa representatividade forte que tem hoje. Então a gente pensou numa Ziga que pudesse ser essa simbologia, né? Que trouxesse a simbologia dessas mulheres que lutam. A minha personagem, né, inicialmente eu ia fazer a personagem que Lenilda faz hoje, né? Eu comecei como Ziga. E Ziga, ela tinha outras características, ela ia por um outro caminho, né? Lenilda, ela dá uma roupagem nova para a Ziga, muito mais forte, muito mais presente dentro do espetáculo, mas inicialmente eu ia fazer Ziga, e aí à medida que a gente foi trabalhando e à medida que a gente foi se experimentando, o diretor ele fez a proposta de que eu ficasse com a personagem Bela, né? Ele conseguiu me enxergar mais dentro da personagem. E aí Bela é uma das irmãs, né, da trupe. Eles são artistas, caminham juntos, estão lá em busca de caminhos. E ela, por ser a irmã mais nova, está muito mais perdida, né? E ao mesmo tempo que ela é uma pessoa que está perdida dentro desse processo de procurar esses caminhos, ela também é muito sonhadora, né? Ela imagina e ela sonha e ela sofre muito a morte desse pai, e é muito poética a forma como ela sofre a morte desse pai. Mas à medida que o espetáculo ele vai avançando, ela também traz características fortes de menina, mulher, militante, feminista, né? Então tem falas da Beauvoir, que são falas da Bela, né? Então a gente traz um pouco disso também. Eu era mudo no sentido da fala oralmente, mas eu falava musicalmente. Antes da gente fazer o rock, eu ainda faço uma cama, né? Uma cama harmônica, uma cama bem tensa, né? Na verdade eu faço até os acordes tensos. Eu faço acordes como sus, com sétima, aí depois eu coloco alguns acordes de minutas. Então isso para demonstrar aquele momento daquela cena. Então essa é a minha fala como personagem. O espetáculo Nos Confins do Horizonte, ele coincide com a minha própria trajetória dentro da CIA Escarcel do Teatro há quase 5 anos, né? Então, quando eu cheguei na Escarcel, eu cheguei com a proposta de fazer oficinas e, enfim, de participar de atividades, e aí o espetáculo ele já estava em andamento, né? O grupo já estava pensando, já estava articulando, fazendo leituras, pensando textos e tudo mais, para construir o espetáculo que seria apresentado no final do ano, seria estreado no final do ano. E aí eu já entrei no meio desse processo, né? Aprendendo não só as técnicas de atuação, como também participando do próprio processo de construção do material que seria produzido e apresentado. E eu nunca tinha trabalhado dessa forma como eu trabalhei com ele. Tinha trabalhado já em outras CIAs, mas era totalmente diferente. Eu chegava lá, já estava, grande parte já estava montada, era só chegar e tocar, então era mais tranquilo. Nessa não, nessa eu tinha que estar em conversação com Hélio. Ele veio costurando, organizando, botando todas essas ideias nos lugares
e contextualizando com o momento que o Brasil, nosso país, também estava passando. Eu sempre acho que quando a gente está trabalhando e esse grupo já tem uma longa estrada, então é sempre um embate, né? É sempre um embate com o que todo mundo sabe. Então dirigir esse grupo não é fácil. A gente tinha um atrito muito grande porque as ideias de Hélio eram ia muito para longe, né, do nosso pensamento, assim. Trabalhar com ator é a pior coisa do mundo. Trabalhar com gente que gosta de interpretar é a pior coisa, porque eu acredito que a grande encenação é quando você é você em cena naquela situação. Mas eu me dava muito bem porque quando ele surgia, ele pedia alguma coisa, eu prontamente já vinha com ideias. E aí eu comecei a me empolgar e vamos fazer assim, vamos fazer assado. E até então não tinha na cabeça ainda que tinha a direção do Hélio. No outro dia eu já em casa, começava a pensar nos exercícios que ele passava, como a gente ia resolver. Quando ele mudava aquilo ali, eu dizia, que é isso, meu irmão? Por que você está fazendo isso? Não faça isso, não, a gente já fez tudo isso aqui, planejou isso aqui tudo. E dirigir um espetáculo, quando ele é processo, é sempre como se você estivesse no ringue, né? Você tem que discutir com a proposta, por exemplo, do músico, você tem que discutir com a direção musical, você tem que discutir com o figurinista, você tem que discutir com os atores, né? Ele dizia, vamos fazer assim porque assim vai ficar melhor a visão. E ele tinha a visão de quem estava de fora, ao mesmo tempo estando dentro. E eu só tinha a visão de quem estava dentro, formando aquilo que eu estava vendo ao meu redor. Assim, na minha personalidade de ator, eu jogo muito, né? Até o diretor cortar. E cada um pensa o teatro de uma forma, e isso que eu acho interessante. Eu gostei já de primeira dessa ideia, porque ele colocava na dramaturgia caminhos, né? Para onde é que a gente vai? A gente não sabe para onde vai. E parece que é sempre isso. Nós não estamos sabendo aonde ir, né? Essa pergunta é uma pergunta constante, eu acho que humana, né? Eu acho que quem sabe aonde vai, não vai. Que é muito interessante dentro do espetáculo dos Confins, e dentro da CIA Escarcéu como um todo, que é algo que me aproxima muito da companhia, que me aproxima muito de todos os integrantes da companhia, que é essa característica política que é dado para o espetáculo. E o grupo traz essa discussão, né? A discussão de não saber como um grupo de teatro, como é que ele vai continuar depois de tantos anos de vida, como é que ele vai continuar fazendo, porque é um trabalho de resistência. Então a gente se preocupava muito, lia o texto e se preocupava muito com que mensagem nós estamos passando, que tipo de impacto político, que tipo de impacto a gente pode dar para esse espetáculo. E é interessante porque eu conversei com alguns espectadores e cada um vinha com a ideia do espetáculo. Eu digo, puxa, é exatamente isso que o grupo queria. E junto a gente viveu o impeachment da presidenta, e a gente sofreu junto, e a gente sofreu junto a vitória do presidente Bolsonaro. Você não tem como, né? Não tem como separar isso, a vida do teatro. O teatro é a vida, a própria vida das pessoas. Eita danado. A música tem uma entrada, na verdade eu não lembro mais todas as letras. Eu sei que é como diz o poeta João Ferreira, lá das bandas de Pernambuco. Há entre o homem e o tempo contradições bem fatais. O homem não faz mais isso, o tempo não diz mais faz. O homem faz, mas não leva, o tempo leva e não traz. Fuxico, fuxico, Essa foi a primeira música, era a primeira música do espetáculo, não era? A princípio a gente não tinha na Escarcéu um músico profissional que acompanhasse a gente, né? Depois de ler, eu disse, eu vou agora ler com calma para criar, então fui lá para as beiras do rio Mossoró, que ficava ali na ilha de Santa Luzia. E ali foi interessante porque eu escutava o som como está aqui, né? O som das folhas, das plantas batendo uma na outra. E isso me ajudou a criar, né? A criar elementos musicais para a ação.
voltamos de novo para a música percussiva, que foi o que nos longos 30 anos ou mais, foi o que segurou o nosso grupo. Começou a surgir aquele cenário musical que até então eu acho que não tinha, né? Porque eu não sei o que passava na cabeça de cada um. Eu pensava assim, vou fazer uma coisa que seja fácil para lembrar depois, porque eu ia tocar também, né? Então tinha que ser fácil e que fosse uma melodia que ficasse na cabeça. Então sempre a ideia dessa, as ideias do espetáculo é percussivo, ruídos para aquela cena, pequenos barulhos. Depois disso eu comecei a pensar, e sempre em contato com o Nonato, Roberto Lúcio também sempre dando dicas e orientações e mostrando vídeos e mostrando opções, possibilidades. A ideia da música no espetáculo era não usar microfones, porque se fosse usar microfones, aí teria que ser um aparato de aparelhos bem maior do que o que a gente levava. A gente já levava cenário, já levava figurino, já levava instrumentos. Então, para levar equipamento de som seria mais coisas para levar. E a ideia não era essa, né? A ideia era fazer uma coisa que fosse, eu vou dizer acústico, mas acústico no sentido de não ter microfones. Então para mim era muito difícil quando chegava Hélio, mudava toda a cena. Aí por causa dele, por causa das brigas com ele, eu comecei a ler e eu lembro que teve uns 3 artigos que você mandou, Nonato, que você mandou para mim ler. E eu ficava lendo e dizia, mas por que aqui tá dizendo assim? E eu chego lá e o cara tá fazendo diferente. E ele trazia uma escola de teatro diferente da que eu pensava que era, né? Então daí eu comecei a viajar mais em algumas ideias dele, mesmo contra ele, em algumas situações musicais, que teve situações de a gente estar discutindo no ensaio, discutir forte, a ponto de eu, tá bom, não sei o que, sabe, briga pesada. Eu não sei nem se ele se ele conversa comigo, se ele me vê pessoalmente, mas eu carrego muito aprendizado dele e de tudo aquilo que a gente formou. Eu acho que se a gente voltasse a fazer aquilo tudo de novo, eu já vinha com outra cabeça, com outra ideia, com outras possibilidades, outros instrumentos, outras formas de fazer música. Maria, eu me emociono em me lembrar do processo. Foi muito bonito. Tudo foi bonito, até os erros que tem que ter, as falhas. Mas, menino, era para ter sido filmado por trás, sabe? Eu e Nonato, a gente ficava conversando sobre determinada peça e ali, de repente, a gente começava a viajar e a gente percebeu que se a gente não botasse o pé no chão, a gente ia ficar criando e criando e criando e criando e criando. Um dos melhores desafios criativos. A partir de 2005, quase todos os figurinos da Escassel foram feitos por mim. E os que não são feitos por mim, a gente tem uma parceria com o Edilson. Lenilda merece um destaque todo especial nessa peça. Todos merecem. Mas Lenilda, pela coragem dela, muito debate, discussão com o Hélio, ele tinha uma outra concepção diferente do figurino, mas eu sabia o tanto de recursos que a gente tinha e o que a gente tinha aqui também no nosso acervo e que poderia ser reaproveitado. Tá? E prazer, todas as peças me deram um prazer maravilhoso de confeccioná-las. Algumas tinham mais uma dificuldadezinha, outras tinham menos, mas isso é normal. Então, a partir dessa perspectiva da gente vir trabalhando um espetáculo que era o bordado, né, a coxa de retalho das nossas vidas, por que não aproveitar também pedaços de tecidos com roupas que já tiveram vidas em outros personagens e reconstruindo isso. E a história já começa com o falecimento do patriarca da família, né? E fica bem claro essa energia no ar de que tudo passa, tudo se transforma e tudo morre, mas para renascer lá na frente, né? Então parece, até nas peças ficaram implícita essa questão da passagem da vida.
Ao mesmo tempo que remete a um figurino popular, né, indo buscar lá da comédia dell'arte, também é muito contemporâneo. Então é um figurino que ousa dialogar, como é também o nosso espetáculo, o tempo todo querendo buscar esse diálogo entre a tradição e o contemporâneo. Foi um prazer e um aprendizado, né, participar desse espetáculo maravilhoso, e não só dele, mas de todos o que a Escarcel se propôs a fazer. Teve fases aí dentro do mundo artístico cultural de Mossoró que a Escarcel colocou a cangaia nas costas e arrastou sozinho o movimento artístico e cultural da cidade. Teve um momento que, se não fosse a Escarcel, tinha acabado. O nome da Escarcel está escrito para todo sempre nos anais da história, do teatro e da cultura e da arte do Rio Grande do Norte e do Nordeste também.